31 de março de 1964. Tá ligado que data é essa? Pois é, o dia do golpe, né? Ditadura militar. 50 anos se passaram e a gente sabe que esse é um assunto que ainda é importante e que foi um período muito difícil aqui no nosso país. Por isso, a ETS não poderia deixar esse assunto passar em branco e nós vamos ter uma aula muito especial com o professor Cleiton Machado aqui no Colégio Cruz e Souza. Quer saber mais? Para ficar ligadão para as provas, se liga nas dicas do cara. Todo mundo tá ligado que essa semana é uma semana super importante pro povo brasileiro. 50 anos da ditadura militar, uma época meio conturbada aqui no nosso país, e a gente sabe que esse é um assunto que provavelmente vai conter na prova da UFSC, da UDESC, enfim, nas provas das faculdades aqui de Santa Catarina. Para tirar um pouco das dúvidas e para a gente se integrar um pouquinho nesse assunto, a gente veio até a Escola Cruz e Souza aqui de São José para conversar com o professor e historiador Cleiton, para ele tirar algumas dúvidas, quem sabe, para te ajudar a arrasar aí no vestibular no final do ano. Então, se liga aí. E aí, galera, bom dia, aqui é o professor Cleiton Machado, eu sou professor de História, Atualidade, Filosofia, Sociologia do Colégio Cruz e Souza. E a gente está aí nessa semana relembrando, né, os fatos referentes à ditadura militar, que completa 50 anos, é uma das principais efemérides, aquelas datas simbólicas do vestibular que com certeza vai acompanhar os vestibulandos esse ano. Sobretudo, tendo em vista que temos um livro, né, o que é isso, companheiro, sobre esse aspecto. Repete os nomes. Paulo. Então aqui eu dividi para vocês bem rapidinho uma linha do tempo com dois momentos básicos da ditadura, que é importante na hora de estudar, para vocês visualizarem e não misturarem fatos, porque vocês sabem que vestibulares gostam de misturar fatos e momentos históricos. Nesse caso, 64 até 1974, nós temos um período chamado linha dura, e aí começa um processo de abertura muito lenta, gradual e segura, para usar uma expressão de material didático, também chamado de extensão, né? Aquilo que estica e não volta mais para o lugar, né? Futuramente se rompe, infelizmente. Então a gente tem o momento do golpe aqui em 1964, né, que essa semana está se falando muito. Nós temos duas forças políticas que simbolizam o momento que se vivia. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, defendendo, né, uma intervenção conservadora na sociedade, propondo para derrubar o presidente João Goulart, o popular Jango, e temos também aí o comício da Central do Brasil, feito pelo próprio Jango, defendendo as suas reformas de base, né? Para o vestibular, reforma de base é essencial, entender essas propostas de mudança. Em São Paulo, a classe dirigente também se mobilizou contra as reformas. Com o apoio do governo do Estado, da sociedade rural e dos setores da igreja, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ex-combatentes de 32 e as 400 paulistas levavam o rosário numa das mãos e na outra cartazes com alguns de seus mandamentos. O civismo matará o comunismo. Defesa da Constituição e da legalidade. Vale lembrar também que nós estamos vivendo nos últimos tempos um processo de abertura de documentos por parte dos Estados Unidos da América, comprovando que houve sim uma influência total daquele país no processo de implantação do regime, tá? Então, a própria Marcha da Família, políticos, né, no momento da década de 60, receberam financiamento, né, dos Estados Unidos, isso comprovado com documento. Então, seria uma abordagem, não vou dizer completamente nova, mas documental desse fato. Então, continuando aqui, a gente tem um período de montagem do regime com os famosos atos institucionais. O mais famoso deles é regularmente explorado nos vestibulares, que é o AI-5, né, que cerceia com qualquer direito individual e coletivo. O Serviço Nacional de Informação, que vai fazer aí o papel da censura, né, e da repressão da intelectual, da repressão da propaganda. Muito cuidado para não confundir aí com o famoso DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse é da época do Estado Novo de Getúlio Vargas. Ambos os momentos são chamados de ditadura e eles gostam sim de fazer pegadinhas, misturar. Temos o órgão de repressão e tortura, o DOI-CODE. Esse momento também existe o chamado milagre econômico brasileiro, né, que é o contexto onde a economia brasileira cresce. Nas palavras do ministro Delfim Neto, que hoje ele não gosta muito, mas fazer o bolo crescer para depois dividir esse bolo. O bolo cresceu, as classes sociais foram separadas, cada vez mais afastadas, isso já caiu no vestibular, e esse bolo nunca foi repartido. Falar em partido, né, havia o bipartidarismo, o pluripartidarismo foi esquecido anteriormente, e é instituído o Movimento Democrático Brasileiro, a única oposição aceita, e a Aliança Renovadora Nacional. Dizia-se que era o partido do sim e o partido do sim senhor. Não havia uma oposição clara, tendo em vista que as cassações eram bastante constantes. A própria censura, e indo aí para o fim da abertura, já no período chamado de
distensão, há um processo gradativo de abertura, mas que garante aos militares e aos defensores do regime uma não julgamento, né, dos seus atos. Então, o processo de abertura, temos o próprio fim do AI-5, aí temos a famigerada lei de anistia, muito polêmica e muito importante para o vestibular por esse mesmo motivo. Ela é a principal razão de não haver um julgamento na chamada Comissão Nacional da Verdade. Muito cuidado com a Comissão Nacional da Verdade, ela não tem o objetivo de julgar, ela está trazendo à tona, né, ela busca trazer essas informações que estão escurecidas aí por esses anos, né, de censura. E a lei da anistia, então, ela perdoa aqueles que lutaram contra a ditadura, mas também perdoa aqueles que torturaram, não podem ser julgados, tá, por esse processo. Um grande problema aí está no fato de que quem lutou contra a ditadura nós conhecemos, mas quem foi torturador nós não conhecemos, né, não temos esse passado claro. E outro processo aqui, já caminhando para o fim político, institucional do regime, a emenda Dante de Oliveira, que propunha a eleição direta para presidente da República, a única eleição que não se votava no início da década de 80, todas as outras já havia sido processada. Lembrem-se sempre, a emenda Dante de Oliveira é recusada no Congresso, mediante um processo bastante complicado e tortuoso, inclusive que envolveu a Eletrobras, né, falta de energia elétrica para poder as pessoas avaliarem o que estava acontecendo. Houve junto disso o movimento das diretas já. Ambos os movimentos completam, né, o contexto completa 30 anos, além dos 50 da própria ditadura. As diretas já, que exigia eleição direta para presidente, ela não sai vitoriosa, muito cuidado. Temos eleito de forma indireta o Tancredo Neves, né, de Minas Gerais, que não consegue assumir, que ele acaba falecendo. O vice, José Sarney, assume. José Sarney, que era partidário da Arena, e muda de lado nesse contexto. Tá? E eu coloquei o Collor aqui só para lembrar vocês. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, em 1989. Então, muito cuidado com essas pegadinhas, né, referentes ao nome dos personagens aqui nesse momento. Então, pessoal, foi um toque geral aí para vocês. Espero ter ajudado. Um abraço e boa prova para vocês.